Olá, telespectadores e ouvintes, eu sou o professor Michael Cardoso, mestrando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Pará. Esse é mais um programa O Liberal na Escola e hoje nós vamos conversar sobre os principais temas que mais caem no Enem. E quando falamos desses temas que mais caem no Enem, a principal é a geografia física. Mas o que falar sobre a geografia física? Nós podemos falar sobre o clima, relevo, hidrografia, biomas e sem contar a relação homem-natureza, homem-meio ambiente. E sobre os problemas ambientais, porque essa relação homem-natureza, ela vai trazer algumas consequências para esses biomas, para essa hidrografia, para o próprio espaço geográfico brasileiro. Então, como problemas ambientais, nós temos as queimadas, temos o desmatamento, o assoreamento dos rios, que são todas atividades naturais e também humanas que interferem nessa relação homem-natureza e têm impactos tanto positivos quanto negativos para o espaço geográfico, para o nosso relevo. Temos também alguns impactos ambientais, como o aquecimento global, as chuvas ácidas, as mudanças climáticas, ilhas de calor e inversão térmica. Esses são alguns pequenos pontos que vão estar lá presentes na tua prova do Enem e que a gente precisa saber diferenciar e saber correlacionar todos esses assuntos com o espaço geográfico brasileiro. E vamos começar falando sobre o clima. Nós temos 6 tipos de clima aqui no Brasil. Então, aqui no mapa mostra o nosso clima da Amazônia, é o clima equatorial. Nós temos também o tropical, tropical de altitude, tropical úmido e o subtropical. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses climas. Bom, antes de começar a falar sobre clima e tempo, é importante a gente saber uma pequena diferença entre dois conceitos, clima e tempo. Lá na tua prova pode vir alguma questão para você relacionar e você precisa saber a diferença entre o clima e o tempo, pois alguma das alternativas de lá da sua questão de geografia pode vir trazendo alguma coisa relacionada ao conceito de clima e ao conceito de tempo. São diferenças pequenas que existem entre esses dois conceitos e é muito importante que você saiba. Então, o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar em um determinado momento. E esse tempo ele está sujeito a mudanças no nosso dia a dia. Então, a gente pode observar como agora pode estar ensolarado, mais tarde pode estar nublado, depois pode chover. Essa é a condição do tempo. Tanto que nos nossos jornais a gente tem a previsão do tempo, porque é uma previsão momentânea e podemos ter vários estados do tempo no dia a dia. E já o clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Ou seja, o clima ele não vai alterar, ele vai permanecer constante. Então, quando a gente diz que aqui na Amazônia o nosso clima é quente, a gente está falando ao nosso clima equatorial, que é quente e úmido. Mas quando a gente fala das condições atmosféricas, se está chovendo, se está ensolarado, se está nublado, a gente está se referindo ao tempo. Então fique muito atento a essas duas conceituações. Tempo, ele varia e é momentâneo. O clima, ele é fixo e ele não vai variar. Ele permanece constante num determinado período de 30 anos aproximadamente. E começando sobre o nosso clima equatorial, que é o clima predominante aqui na região amazônica, podemos dizer que ele é identificado em quase todos os estados aqui na região norte, além de parte de Mato Grosso
e Maranhão. Essa característica climática ela vai se caracterizar pela elevada temperatura, grande umidade e baixa amplitude térmica e vai variar entre 24 e 26 graus Celsius por ano. Então, quando se fala de região amazônica, quando se fala aqui no estado do Pará, a gente está falando predominantemente do clima equatorial. Então, é importante você conhecer os elementos desse clima, saber a qual região, a quais estados esse clima pertence, para que lá na sua prova você saiba resolver alguma questão que venha a pedir para você caracterizar sobre o clima da nossa região amazônica. E em segundo, nós temos o clima tropical. Esse clima ele influencia grande parte do centro do país, em especial alguns estados do centro-oeste, como partes do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Minas Gerais. E em geral, as temperaturas elas são bem elevadas, em boa parte do ano, com média de 24 graus Celsius. Então a gente pode observar como esse clima tropical ele vai ser predominante no Nordeste, mas também ele vai aparecer em alguns estados do Centro-Oeste. O clima tropical de altitude ele apresenta-se em regiões serranas e de planaltos também, e especialmente na região sudeste do nosso país. Então, nesses locais, há uma baixa amplitude térmica. O que isso significa? Que a temperatura média ela oscila entre 17 e 22 graus Celsius ao longo do ano. Temos também o clima tropical úmido. Esse clima ele ocorre principalmente no litoral oriental e no sul do Brasil, sendo caracterizado pela alta temperatura e o elevado teor de umidade. E as temperaturas médias anuais são registradas entre 25 graus Celsius nessas regiões. O semiárido também é típico da região Nordeste, como alguns outros que a gente pôde observar, e especialmente no interior, que é um lugar conhecido como polígono da seca em razão da escassez da chuva. Então o clima ele vai influenciar também nessas regiões em questão da chuva. Como aqui nós temos o clima equatorial aqui na Amazônia, que é quente e úmido, a gente pode perceber como nós temos muita chuva. E já no Nordeste, nesse clima semiárido, a gente tem escassez de chuva. Então é importante você ter esses elementos, caracterizar esses climas, para que você possa também resolver uma questão lá da sua prova que vai pedir para você relacionar o clima com a falta de chuvas no Nordeste. E você vai saber que a falta de chuva, a escassez de chuva nessas regiões se dá principalmente pelo clima semiárido nessas regiões. E vai apresentar também temperaturas elevadas o ano todo. A média anual varia entre 26 e 28 graus Celsius. E as chuvas, como dito anteriormente, elas são bem escassas nessa região. O clima subtropical ele ocorre unicamente na região sul. E essa característica climática ela vai se diferenciar totalmente de outros climas aqui do Brasil. As médias anuais de temperatura giram em torno de 18 graus, com alta amplitude térmica. E o clima também ele vai influenciar diretamente na vegetação, porque se nós temos, como utilizando novamente o exemplo da Amazônia, um clima equatorial úmido, a gente vai ter a presença de grandes portes de árvores. Já no Nordeste, que é o clima semiárido, a gente já vai ter, com a escassez de água, um outro tipo de vegetação, bem como outro tipo de bioma também presente nessa região. Tudo depende da influência do clima. Nessa região, a gente já vai ter a presença de outros tipos de árvores que não são predominantes aqui na região amazônica. Assim como a gente vai ter algumas árvores, algumas espécies de flora aqui na região amazônica que não vão ser encontradas em outras regiões como o Nordeste, que tem um clima semiárido. Então é importante a gente fazer essas relações para a gente entender como determinada espécie ela sobrevive e ela se mantém em determinadas regiões aqui no Brasil. E falando de relevo,
O relevo brasileiro ele se formou a partir de estruturas geológicas compostas, principalmente por formações sedimentares, que vieram a partir do acúmulo de sedimentos da erosão, e estruturas vulcânicas, que vieram a partir da consolidação do magma. E estruturas cristalinas também de idade muito antiga. O seu processo de transformação e de formação foi muito influenciado pelos fatores exógenos. O que isso significa? Pelos agentes formadores e modeladores do relevo que atuam na superfície da Terra. Então, as principais formas de relevo que nós temos aqui no Brasil são planalto, planícies e depressões. Mas o que são essas formas de relevo e onde a gente pode encontrar? E aí a gente vai observar como os planaltos, por exemplo, são áreas de médias e altas altitudes com superfícies irregulares e predomínio de processo de erosão. Esse processo de erosão ele vai acontecer pela chuva e pelos ventos, que consequentemente vai fazer com que essas áreas possam entrar em processo de erosão. A erosão a gente pode observar em áreas de sedimentos, onde a gente tem a presença, por exemplo, onde a gente tem a presença desses elementos que vão fazer com que essas áreas passem por uns processos de transformação. Essa transformação é que damos o nome de erosão. Em Mosqueiro, por exemplo, situado aqui na região metropolitana de Belém, nós temos um constante processo erosivo e a Prefeitura de Belém precisa constantemente realizar algumas obras ali ao entorno da praia para que aquela área não venha a desabar e não ocorra alguns acidentes. Então, lá em Mosqueiro, é realizada algumas barreiras de contenção para que a água, quando a maré chegue até esses espaços, não prejudique o sistema envolvido ali. Então, isso já é um processo que o homem precisa fazer para barrar alguns processos que são naturais, pois o processo de erosão ele é um processo natural. A própria natureza ela se encarrega de fazer essa erosão. Então, se não houver essas barreiras de contenção, a própria força do vento e a força da água, ela vai fazer com que algumas áreas onde não existe uma boa solidificação do terreno venham a desabar. Então, essa classificação de planalto constitui 11 unidades de relevo aqui no Brasil. Isso significa que nós podemos encontrar 11 planaltos que são caracterizados e são diferenciados aqui no território brasileiro. Além dos planaltos, nós temos também as planícies. O que são planícies? São superfícies, geralmente planas e de baixa altitude, formadas a partir do acúmulo de sedimentos de origem marinha, lacustre ou fluvial. Segundo essa classificação, o país possui 6 áreas de planície. E aqui na região amazônica nós estamos numa área de planície e isso favorece a construção de hidrelétricas, porque essa construção de hidrelétricas, como nós temos em Tucuruí, em Belo Monte, que está entre as maiores do país, a planície favorece o escoamento da água para que se tenha um maior aproveitamento da energia nessas áreas. E as depressões? Essa conceituação é um pouco mais difícil e normalmente ela gera uma certa confusão entre os estudantes. As depressões são áreas formadas a partir de processos erosivos nas áreas de contato entre as bacias sedimentares, que é um material menos resistente, e os maciços cristalinos, que é feito de um material mais resistente. Então, nessa classificação, o Brasil possui 11 unidades de depressões. Mas, resumindo, as depressões ela é um tipo de relevo com a latitude menor que outros relevos a seu redor. Como mostra a imagem, nós temos 2 áreas de planaltos e entre eles nós temos uma área com a latitude menor. Essa é a depressão. Então, se você vê uma ilustração lá na sua prova, onde você tem
duas áreas ou mais áreas de determinada latitude e entre elas uma área de menor latitude, você pode classificar essa área como depressão. Então nós temos os planaltos, as planícies e as depressões. Essas são as três principais formas de relevo que constituem o espaço geográfico brasileiro. E a hidrografia, ela se caracteriza da seguinte forma: pela ocorrência de grande parte dos rios do tipo caudalosos. Isso significa que são rios com cursos de água elevados e que não secam, que são os rios perenes. Tem uma característica derivada do clima, que é úmido, e somente no sertão nordestino ocorre em determinadas localidades os rios temporários, que são rios que secam de acordo com as estações do ano. Nós temos o domínio principal de foz do tipo estuário e alguns rios com foz do tipo delta. Um pouco mais à frente a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa classificação. Os regimes dos rios brasileiros são de predominância do tipo pluvial. Isso quer dizer que os períodos de cheias vazantes são determinados pela ocorrência de chuvas e secas, influência direta do clima e na hidrografia. Modesta quantidade de lagos. É importante a gente reconhecer também que o regime de chuvas em determinada região vai influenciar também no nível desses rios. Então, por isso que algumas cidades que não têm esse tipo de preparo para receber essa quantidade de água passam por grandes enchentes. Geralmente são áreas de baixadas, próximas de rios, onde, por conta do alto número de chuvas, o nível de água dos rios aumenta e invade as cidades. Isso também está ligado à falta de políticas públicas voltadas para o saneamento básico nessas regiões, pois o saneamento básico ele interfere diretamente também em alagamentos. Se você jogar lixo na rua, se você não tiver uma coleta seletiva e regular dos seus resíduos sólidos, tudo isso, se não tiver um descarte correto, vai parar nos bueiros. E se a cidade não tiver um forte processo de drenagem dessa água, vai acontecer as inundações. Como é comum, por exemplo, nas grandes metrópoles como São Paulo, constantemente, quando chove muito, a gente tem processo de inundação e de alagamento de vários setores. E a gente tem também aqui em Belém algumas áreas que alagam, tanto por conta da chuva, quanto pela falta de investimentos nessas políticas públicas voltadas para saneamento básico, onde não há um correto escoamento da água da chuva. Então, tudo isso está diretamente ligado à questão da hidrografia. Nós temos também como característica da hidrografia aqui no Brasil a superioridade de rios que desagam no mar. Nascem no interior do país e percorrem em direção ao oceano, chamando de drenagem do tipo exorreica. Grande parte dos rios corre sobre planaltos e depressões. Esses são os tipos de relevo que mais se destacam no Brasil, favorecendo a instalação de usinas hidrelétricas. Em detrimento da abundância hídrica, o Brasil se coloca como privilegiado nesse sentido, uma vez que a escassez de água assola muitos países do mundo. Apesar dessa riqueza, a população não cuida dos rios, pois diariamente são lançados esgotos, produtos químicos, lixo e muitos outros detritos no rio. Então, mais uma vez, esse processo está ligado à falta de educação ambiental que algumas pessoas precisam ter por parte da própria prefeitura, da própria governança do Estado, que precisa propor medidas para que essas pessoas tenham essa educação ambiental, pois a poluição dos rios, principalmente aqui no norte, é um caso a ser levado bastante em consideração. Então nós temos essa problemática que, apesar da abundância de rios que nós não temos o devido cuidado. Nós temos a maior reserva de água doce do mundo, mas essa água ela não é potável. Então isso é um grande problema. E é importante a gente observar também como o processo de industrialização ele acarreta nesses impactos. Porque se você observar, as indústrias elas vão despejar
os seus detritos diretamente no rio. Então, são vários processos que a gente pode comentar, que pode estar lá na sua prova também, que vão fazer com que você faça uma análise, seja na prova de geografia, seja na parte de biologia, de física, ou até mesmo na sua redação, você pode falar sobre essa questão da poluição dos rios, da poluição dos nossos lagos e da falta de acesso à educação ambiental. E falando ainda sobre a geografia física, nós temos os biomas. Aqui no Brasil, nós temos a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Então, a gente pode observar aqui no mapa como a maior parte do território brasileiro está sobre o domínio do bioma Amazônia. O nosso estado do Pará, ele faz parte do bioma amazônico. Mas nós temos também a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses biomas para que a gente possa caracterizar, classificar e assim a gente também resolver algumas questões que vão estar lá na sua prova, pedindo para você falar sobre esses biomas e a relação do homem com a natureza. É importante também falar que toda essa relação do homem com o meio ambiente vai influenciar diretamente na hidrografia, que foi comentada agora há pouco, nas formas de relevo e também nos biomas. Então, nós temos aqui o bioma Amazônia. Ele vai ocupar cerca de 49% do território brasileiro e a Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, o que equivale a 1/3 das reservas das florestas tropicais úmidas que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e da fauna. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. Então, a importância do bioma Amazônia para outros biomas e também para outros processos, seja de hidrografia, seja de relevo, é muito importante porque a Amazônia ela vai possuir essa diversidade de flora e algumas elas são próprias aqui da nossa região amazônica. São as espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? São espécies que você só encontra em determinada região. Então, nós temos uma diversidade muito grande de espécies, tanto de flora quanto de fauna, endêmicas presentes na nossa região. Um outro bioma também presente aqui no nosso território brasileiro é a Mata Atlântica. Esse bioma ele ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro e ele se localiza na região litorânea, que é ocupada por mais de 50% da população brasileira. E o bioma Mata Atlântica, ele é o mais ameaçado do Brasil. Apenas 27% de sua cobertura florestal original ainda está preservada. Então esse é um dado muito alarmante para a gente compreender como a degradação desse bioma ele vai impactar na vida de diversas pessoas. Não só nas pessoas, mas também dos animais, da fauna que vive nessa região. Então a Mata Atlântica ela tem também uma diversidade muito grande de fauna, de flora, de anfíbios, de peixes. E toda essa diversidade ela está sendo prejudicada pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem. Mais uma vez, a relação homem-ambiente aparece aqui como um fator que degrada e que, infelizmente, maltrata todas essas questões ambientais. Além da Mata Atlântica, nós temos o bioma Cerrado. Ele vai ocorrer principalmente no Planalto Central brasileiro e ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro. O Cerrado é reconhecido como a savana mais rica do mundo em biodiversidade. Isso tudo significa que nós devemos preservar todos esses biomas, pois nós temos, como foi falado, algumas espécies endêmicas nessas regiões. Então, se a gente degradar esses espaços
e matar a nossa fauna, a nossa flora, a gente vai acabar por extinguir algumas espécies, seja de animais, seja de vegetais. Então é importante a preservação. A relação homem-natureza, ela precisa se dar de uma forma que não tenha impactos tão negativos para esses biomas. Os impactos ambientais, eles ocorrem naturalmente, mas eles também ocorrem em maior proporção por conta dessa ação do homem na natureza. E é importante salientar também que essa relação homem-ambiente ocorre há muito tempo. Mas o que se traz agora não é simplesmente a relação pela relação, mas as consequências que essa relação traz para o meio ambiente. Nós temos também o bioma Caatinga. Ocupa uma área aproximada de 10% do território nacional. Embora esteja localizado em áreas de clima semiárido, apresenta grande variedade de paisagens, relativa à riqueza biológica e espécies que só ocorrem nesse bioma. Os tipos de vegetação do bioma Caatinga encontram-se bastante alterados, com a substituição de espécies vegetais nativas por pastagens e agricultura. Então aqui aparecem dois elementos que mais prejudicam também a diversidade nesses biomas. Esses espaços de floresta, esses espaços que são ocupados pela fauna, eles acabam, infelizmente, dando espaço para alguns processos de agricultura e de pastagem. Como bem sabemos, a agricultura ela precisa de várias áreas, vários hectares para se estabelecer. E ela faz isso como? Degradando o meio ambiente, desmatando, fazendo queimadas. E nessas queimadas, infelizmente, morrem muitos animais, muitas espécies da fauna, muitas espécies de flora que não têm para onde escapar. E além da Caatinga, nós temos o Pampa, que ocupa aproximadamente 2% do território nacional. Ele é caracterizado por um clima chuvoso, sem período seco, mas com temperaturas negativas no inverno, que influenciam a vegetação. Então vocês conseguem perceber como o clima que foi falado anteriormente e a própria hidrografia e as formas de relevo e também os biomas, eles estão interligados? Porque dependendo do tipo de clima que nós vamos ter em determinada região, também vai influenciar no tipo de bioma que vamos ter, no tipo de flora que vamos ter naquele espaço e na fauna presente naquele bioma. Em toda a área de abrangência do bioma Pampa, a atividade humana propiciou uma uniformização da cobertura vegetal que, de um modo geral, é usada como pastagem natural ou ocupada com atividades agrícolas, principalmente o cultivo de arroz. Então, a própria forma de relevo nesses espaços e a própria cobertura vegetal que se tem pelo clima e pelo bioma vai favorecer com que algumas civilizações, algumas pessoas utilizem esses espaços para o cultivo de arroz, pois o bioma Pampa ele é essencial para o cultivo do arroz e cultivo de outras espécies também próprias dessa região. O bioma Pantanal ele ocupa aproximadamente 2% do território nacional. Entretanto, esse bioma ele é reconhecido como a maior planície de inundação contínua do planeta Terra, o que constitui o principal fator para a sua formação e diferenciação em relação aos demais biomas. Ali, nesse bioma, se reúnem representantes de quase toda a fauna brasileira. Então, vocês conseguem perceber como esse bioma, mesmo pequeno, ele consegue reunir várias espécies, tanto de fauna quanto de flora, que estão presentes em quase todos os outros biomas. Então, a riqueza da biodiversidade presente nesse bioma garante com que ele seja preservado e também com que ele seja um dos mais importantes para o nosso território. Mas como foi falado anteriormente também, a ação humana nesses espaços vai trazer problemas.
Esses problemas são tidos como impactos ambientais. Esses impactos eles podem ser positivos e negativos. Aqui nós vamos dar um foco maior nos impactos negativos que essa ação do homem na natureza, nos biomas, causam no nosso espaço geográfico. E aqui nós temos os principais problemas ambientais no Brasil. Nós temos as queimadas, o desmatamento e o assoreamento dos rios. Mas no que isso interfere na relação dos biomas? As queimadas, elas têm algumas características e elas são causadas principalmente em áreas rurais. E nessas áreas rurais, elas podem ser causadas para limpeza ou retirada de cobertura vegetal, para a formação de pastagem, para o gado ou para o cultivo agrícola, a realização da colheita da cana-de-açúcar, para a renovação da vegetação nativa, uma vez que a prática pode ser benéfica em casos como de algumas espécies típicas do cerrado. Mas ela ocorre também em áreas urbanas, e isso acontece principalmente pelo ateamento de fogo no lixo urbano, pela queda de balões, pelos acidentes e pelo vandalismo. Então agora eu pergunto para vocês, aí próximo da casa de vocês, já houve algum incêndio causado por algumas dessas características que foram citadas aqui? Deixa aí nos comentários o principal tipo de incêndio que você já viu, seja em áreas rurais ou em áreas urbanas. O que acontece muito é que as pessoas, para se livrar do lixo urbano, elas acabam ateando fogo nesse resíduo sólido. E isso tem consequências muito negativas para o nosso bioma. Não só para o bioma, mas também interfere no clima. Então, se você vê um exemplo clássico lá na sua prova do Enem, quando 3 horas da tarde escureceu em São Paulo. Isso se deu por conta das altas queimadas que estavam tendo naquele período na Amazônia e por conta do que chamamos de rios voadores. O que são os rios voadores? São nuvens carregadas de umidade que são levadas até esses espaços. Então, por conta das queimadas, uma alta foligem subiu para as nuvens e esses rios voadores, ou seja, essas nuvens, chegaram até esses espaços com uma cobertura de foligem muito grande, o que ocasionou no que chamaram de numa noite, 3 horas da tarde, em São Paulo. Mas você pode perguntar, como esses processos que acontecem aqui na Amazônia influenciam estados como São Paulo? Isso acontece por conta dos próprios rios voadores. Aqui a Amazônia ela tem um papel muito importante para o abastecimento de chuvas nesses outros estados. Então a Amazônia ela tem um papel importantíssimo por conta do seu vasto bioma, por conta do seu próprio clima equatorial quente e úmido. Então influencia também na oferta de chuva ou na própria escassez de chuva em outras regiões do Brasil. Então esse é um exemplo muito clássico que pode vir lá na sua prova também e você vai saber responder porque você está assistindo essa aula aqui agora. Então, a queda de balões também acontece em algumas regiões que tem essa prática, né? E quando o balão cai em determinadas áreas, principalmente áreas onde tem redes elétricas, acontece o fogo. E esse fogo ele pode atingir casas. E isso pode gerar também consequências muito grandes para o clima e para os biomas daquela região. Então, alguns acidentes acontecem também quando, por exemplo, alguma pessoa joga uma bituca de cigarro numa área de mata, onde o mato está muito seco e numa área que não tem chuva com frequência. Aquela bituca de cigarro ela vai fazer com que a palha, as folhas secas peguem fogo e saia do controle. E também algumas áreas de pastagem, como está dizendo aqui nas áreas rurais, alguns agricultores eles perdem o controle da área onde eles vão colocar fogo. Essa é uma prática que acontece há muito tempo aqui no Brasil. As pessoas, em áreas de roça, principalmente em áreas rurais, elas precisam atear fogo para que possam se abrir
mais áreas para pastagem e para cultivo de algumas plantas. E isso faz com que se perca o controle por conta do vento e acabe ocasionando em acidentes devastadores, como nós tivemos há algum tempo, que vai ser mostrado um pouco mais à frente, alguns acidentes ocasionados por isso. Aqui é um exemplo de queimada, né? Essas queimadas aqui no Brasil são queimadas que alguns vândalos atearam fogo em beiras de estrada ou por conta de alguns acidentes, como foi falado anteriormente. Mas é importante dizer que alguns desses incêndios ocorrem de forma natural. São áreas onde a temperatura é muito elevada, pouca escassez de chuva e faz com que naturalmente esses espaços peguem fogo. Então, é necessário também ter uma equipe responsável para que possa controlar esse fogo. E isso não está só relacionado à questão do clima, está relacionado também ao próprio bioma, pois durante um incêndio desse, diversas espécies podem morrer, porque elas não têm para onde fugir. Então, elas morrem tanto queimadas quanto asfixiadas pela própria fumaça dos incêndios. Então, a gente acaba tendo uma perda muito grande da fauna nesses espaços. Aqui nós temos uma reportagem do jornal O Liberal, em que mostra registros de queimadas que subiram aqui na região do Brasil, cerca de 42%. Então é importante você estar atento a essas pesquisas, a essas reportagens. É importante você estar acompanhando diariamente os jornais para que você tenha acesso a esses dados, a essas pesquisas. Porque quando vão elaborar a prova do Enem, eles fazem baseados em pesquisas, em reportagens, em coisas atuais que estão acontecendo no Brasil. Então é importante que você esteja por dentro de todos esses acontecimentos. Então aqui foi registrado, né, um aumento de 42% nesses incêndios aqui no Brasil, e os municípios que passaram a alarmar sobre essa questão de incêndio subiu no nível muito drástico. Então a gente pode observar como o bioma está sendo degradado nesses espaços por conta das queimadas. É o impacto ambiental que a gente precisa dar um foco maior nesse impacto. E além disso, nós temos também o desmatamento. O desmatamento no Brasil ele ocorre principalmente para a prática da atividade agropecuária. Porém, a construção de estradas, hidrelétricas, mineração e o processo intensivo de urbanização contribuem significativamente na redução das matas. O Brasil é o segundo país com a maior cobertura vegetal do mundo. Entretanto, o desmatamento está reduzindo de forma significativa a cobertura vegetal aqui no nosso território. São aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa desmatada por ano em consequência de derrubadas e incêndios. Esse processo acarreta vários fatores negativos ao meio ambiente. Entre eles, a gente pode citar a perda da biodiversidade, como eu citei anteriormente, o empobrecimento do solo, a emissão de gás carbônico na atmosfera, que vai influenciar também no clima, as alterações climáticas, erosões, entre outros fatores. Então aqui nós temos uma imagem que mostra o desmatamento, né? Anualmente é feito esse balanço do desmatamento, principalmente na Amazônia, que a Amazônia ela é recorde em desmatamento aqui no território brasileiro, e esse desmatamento também ele traz problemas. Aqui nós temos outra reportagem do jornal Liberal, onde mostra áreas de florestas que estão sob a ameaça de desmatamento. Então nós temos alguns hectares, algumas reservas ambientais aqui no Brasil que estão sob a ameaça de desmatamento. E essa ameaça ela é feita principalmente pela agricultura, para áreas de pastagem. Esses espaços de floresta, eles podem dar espaço para a pastagem, para a agricultura e para o plantio de outras espécies. Mas, infelizmente, isso é feito de forma desordenada, mas ainda há alguns processos que a gente pode reverter essa situação, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente.
O assoreamento dos rios é o acúmulo de sedimentos, ou seja, areia, terra, rochas e também de lixo e outros materiais que são levados até o leito dos cursos d'água pela ação da chuva, do vento ou do próprio ser humano. Trata-se de um processo natural que pode ser intensificado pela ação humana. Em alguns casos, o curso d'água pode até deixar de existir em decorrência desse fenômeno. Então, o assoreamento dos rios nada mais é do que a retirada da cobertura vegetal das margens dos rios, é a principal causa desse assoreamento. Como foi dito, é um processo natural, mas por conta do desmatamento acontece esse processo, ocasionando muitos problemas nessas áreas também. E uma das principais causas de tudo isso que foi falado e que está sendo bastante debatido também e que vem na sua prova é o aquecimento global. O aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode ser consequência de causas naturais e de atividades humanas. E uma das principais causas é o derretimento das calotas polares. Aqui na imagem a gente pode observar, né, um animal nativo dessa área se equilibrando em cima de um bloco de gelo. Essa figura, assim como outras características também do aquecimento global, podem vir na sua prova pedindo para você relacionar o aquecimento global com esses impactos ambientais que nós estamos trabalhando. Então, as consequências do aquecimento global é o aumento na incidência, na ocorrência de eventos climáticos extremos, a elevação do nível do mar, a perda de cobertura de gelo, alterações na disponibilidade de recursos hídricos, mudanças nos ecossistemas, a desertificação, as interferências na agricultura e danos à propriedade e a infraestruturas. Então, a gente pode observar aqui que essas consequências elas estão acontecendo diariamente no Brasil e no mundo. Você já deve ter observado em alguns noticiários, por exemplo, esse aumento na incidência da ocorrência de eventos climáticos extremos. Eventos climáticos que nós não tínhamos aqui no Brasil. Algumas regiões que apresentavam uma média anual de temperatura chegaram a apresentar médias muito extremas, muito elevadas de temperatura, assim como áreas que não habitualmente apresentavam baixas temperaturas começaram a apresentar baixas temperaturas em determinados momentos, em determinadas estações do ano, o que não era comum. Então, tudo isso é fruto, é evento do aquecimento global. E você vai ouvir bastante falar sobre aquecimento global, não só na prova de geografia, mas também em outras áreas que você vai ter que classificar, você vai ter que correlacionar todos esses problemas, principalmente o aquecimento global ligado aos impactos ambientais que a gente vem trabalhando. Então é preciso unir forças para evitá-los, tendo atitudes bem intencionadas, como economizar água, evitar o consumo exagerado de energia, separar os lixos orgânicos e recicláveis, diminuir o uso de automóveis, consumir apenas o necessário e evitar compras compulsivas e utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis. Quais dessas ações você faz aí na sua casa junto com a sua família? Então é importante que você apresente essas soluções aqui para que você possa diminuir os impactos do aquecimento global aqui no nosso planeta. Então é importante você falar para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, utilizar algumas dessas etapas aqui como uma forma de prevenir o aquecimento global ou diminuir as consequências dele. Então é importante você economizar água, demorar menos no banho, né? Fechar a torneira quando você for escovar os dentes. São pequenas atitudes que você dentro da sua casa pode fazer para diminuir os impactos desse aquecimento global.
E uma dessas interferências que acontecem, que também vem na sua prova, porque está acontecendo agora, na atualidade, é a COP26. O que é a COP26? É a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e acontece na Escócia. O encontro sobre o clima e o meio ambiente reúne representantes de 196 países signatários do Acordo de Paris. Entre os assuntos tratados nessa conferência estão ações de desenvolvimento e preservação do meio ambiente, emissão de gases que provocam efeito estufa e o aquecimento global. Então, algumas entidades estão reunidas nessa conferência para que para que os países apresentem soluções para a diminuição do aquecimento global. Então, a gente pode observar como as governanças estão preocupadas com o futuro do nosso planeta, o futuro do nosso meio ambiente. Então é preciso estabelecer algumas medidas, estabelecer políticas públicas voltadas para o meio ambiente, políticas públicas voltadas para a diminuição desses impactos ambientais, porque faz parte da nossa vida. Preservar os nossos biomas também faz parte da própria qualidade de vida que nós teremos. Então, aqui algumas reportagens também do Jornal Liberal, onde mostra que o vice-presidente da República, o Mourão, pede um maior foco na Amazônia. E esse foco está ligado a políticas públicas voltadas para essa região. Ele diz que é preciso dar um foco maior para essa região que a gente vive, a região amazônica. E assim como também outras entidades do governo, elas estão cobrando do Brasil, também cobrando do atual presidente Jair Bolsonaro, algumas medidas eficazes para a preservação do meio ambiente e do nosso bioma. E o Pará busca um financiamento climático através do governador Helder Barbalho. Ele busca também alguns financiamentos para que o estado do Pará seja líder em preservação do meio ambiente e para que o Pará possa estar inserido também nessas discussões climáticas. Como bem sabemos, nosso bioma amazônico precisa ser preservado e a gente pode ver como esse assunto está sendo discutido em conferências, congressos, na própria política brasileira. É importante as pessoas estarem em busca de melhor qualidade de vida e isso tem a ver com a preservação do nosso ambiente em que a gente vive. Essa relação homem-natureza, ela precisa de um equilíbrio. Então é importante a gente reconhecer que esses nossos recursos, eles precisam ser preservados para que a nossa qualidade de vida fique melhor. Bom, esse foi mais um programa O Liberal na Escola. Eu agradeço todos que assistiram à aula. Peço também para vocês curtirem, compartilharem com todos os colegas de vocês que estão também estudando para fazer o Enem. Desde já desejo a vocês uma excelente prova e fiquem seguros de que vocês farão uma excelente prova e estarão aí nas faculdades públicas ou nas faculdades privadas nos próximos meses. É isso aí, valeu, até a próxima.